Então, pessoal, eu estou aqui para a gente falar sobre a situação que aconteceu no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde foram encontradas várias próteses de fêmur, várias próteses, né, de cirurgia vencidas, né? Existem pessoas aguardando por essas próteses há mais de 10 anos, 7 a 10 anos. E aí o que acontece? Um secretário por parte da ministra atual do governo Lula, esse secretário enviou uma pessoa até o Hospital Geral de Bom Sucesso para fazer uma avaliação. Uma coisa que aconteceu errado: essa moça que foi enviada, ela usa o nome de uma empresa para poder se identificar lá no hospital. É só que ela não faz parte dessa empresa, né? Ela agiu erradamente. Outra questão, ela não tem cargo público, ela já teve cargo público, mas ela continua sendo, parece, uma pessoa da confiança do secretário da ministra da Saúde atual, tá? Então, olha que coisa, olha que burrada. Se você vai até um hospital mostrar os erros de um hospital, é lógico que a diretoria daquele lugar, as pessoas que estão ali podem ser prejudicadas, apesar de que se tem que avaliar quanto tempo estão essa direção, esse povo está na direção, quantas denúncias acerca daquelas coisas vencidas e das coisas insalubres daquele hospital que já pegou fogo uma vez, tá? Porque quem conhece o Hospital Geral de Bom Sucesso, você vê os forros tudo baixinho, né? Você vê muitos problemas em parte elétrica, e no último incêndio morreram 2 pessoas. Então, há mais de 10 anos, quem é que estava nesses governos que receberam essas próteses e não fizeram essa utilização? Isso ninguém fala, só cobra do governo atual a situação. Mas os 20 anos de governo atrás, 10 anos de governo atrás, né, que é o tempo que a moça está esperando a prótese, quem estava no governo ali? Quem era responsável por aquele hospital? Quem eram os diretores? São os mesmos diretores? Isso ninguém esmiuça para a gente ter uma informação. Só cobram do governo atual que faça alguma coisa. E o governo já está fazendo. E aí o governo envia uma pessoa, a ministra possivelmente não sabia que o secretário ia enviar uma pessoa sem cargo, mas de qualquer forma era uma pessoa da confiança, uma pessoa que já teve um cargo público e parece que estava para ser nomeada, né? Em um cargo que eu acho que isso aí é uma desculpa também, né? Que eu acho que na hora eles colocam ali para dizer, mas de qualquer forma era uma pessoa que já fez parte daquele governo, não era uma pessoa qualquer, tá? Mesmo estando erradíssimo o que o secretário fez aí, vamos vamos falar o certo, mas de qualquer forma foram lá avaliar a situação de hospital, ou seja, o governo tomou uma posição, mesmo que seja dessa forma, mas tomou uma posição de verificar o que estava acontecendo para poder solucionar e poder responsabilizar as pessoas. A direção do hospital, as pessoas envolvidas ali, né, que talvez sejam também responsáveis por essa situação, porque se não denunciaram ou se são responsáveis por não informar, né, a condição da prótese, ou até mesmo não ter colocado essas próteses, porque foi uma baita de uma pilantragem. Uma dessas 2 pessoas que aparecem na reportagem, que uma estava há 10 anos para receber a prótese, outra 7, uma delas estava na mesa de cirurgia, cara. Olha que pilantragem, que vacilo. O anestesista já estava para aplicar anestesia nela e no momento disseram que a prótese não podia ser colocada porque já estava fora da validade. Olha que coisa, nós sabemos todos os trâmites de uma pessoa que passa por uma internação desse tipo. O tempo que essas pessoas demoram só no hospital para se recuperar, e depois a recuperação em casa, e depois aquela rotina de ter que fazer avaliação, né? Gasta-se dinheiro, gasta-se pessoas gastam seu tempo, tem que ter tempo livre para poder levar, gasta-se dinheiro em Uber, e aí você sabe, a situação do pobre é essa. A dificuldade que se tem para se ter uma recuperação de mais de 3 meses, fora o tempo que a pessoa fica internada. Fora quando o médico ainda dá um laudo dizendo que você vai ficar você vai ficar aí, você não pode mexer essa perna há 1 mês. Aí depois de 1 mês a pessoa começa a andar e descobre que estava errado, que tinha que voltar a se mover depois de 90 dias. Aí aquela pessoa, isso acontece direto, tá? O médico fala uma coisa errada, a pessoa faz errado e aí volta com todos os problemas de novo para refazer a cirurgia e passa de novo por essa porcaria de processo, dessa situação, tá? Só Deus sabe quando. E enquanto isso a pessoa vai sentindo dor.
por conta da irresponsabilidade do médico. Isso eu sei porque eu tenho relatos de muitas pessoas. Minha sogra ficou internada, eu conheci muitas pessoas nessa situação para estar relatando isso aqui. Então, você tem ali um hospital que não está parecendo que está satisfeito com a visita do ministro, de uma pessoa ali que o secretário da ministra da Saúde mandou, e aí denuncia que aquela pessoa não faz parte da empresa, uma denúncia correta, mas, cara, a pessoa estava indo ali para avaliar o assunto. Ela cometeu erro, mas está indo ali para tomar uma posição. Será que não estão querendo resolver o problema no país? Esse país tem coisas que parece que as pessoas não têm interesse em resolver, não. Por quê? Porque o que acontece? Das duas ou uma. Ou aquela direção pode ser responsabilizada de forma injusta, isso acontece às vezes, tá? Por aqueles problemas. Às vezes o governo quer dar uma resposta rápida para a mídia e manda embora gente que não tem nada a ver com a porcaria do problema, só para não se ter o trabalho de fazer uma perícia e um levantamento. Enquanto essas coisas não se tornarem uma forma de crime hediondo, essas coisas vão continuar acontecendo. Você tem lugares aí que foram pegos cestas básicas apodrecendo, enquanto pessoas passavam fome na pandemia. Você tem equipamentos da época da pandemia sendo superfaturados e às vezes estragando. Você tem estoque de medicamentos deixando estragado de propósito, que às vezes eu acredito que aquela porcaria é placebo. Eu acho que deveriam fazer uma perícia em todos esses materiais para saber se de fato esses materiais condizem com o material que deveria ser colocado, até mesmo os medicamentos, porque me parece que há uma vontade própria de deixar essas coisas estragando, tá? Quando você vê um governo em que tinha não sei quantos milhões para investir em educação e eles investiram 0,24%, mesmo tendo aquela grana toda, você vê que tem gente que não está querendo ajudar o Brasil, mesmo que exista dinheiro. Se tem uma coisa que resolve os problemas é o dinheiro, mas tem outra coisa que não deixa os problemas ser resolvido. O interesse dessas pessoas em não ajudar a educação pública a melhorar, porque aí você vai estar favorecendo um governante, né? Então, se não for o teu governante de direita ou o seu de esquerda que estiver no poder, a gente não melhora. A gente vai melhorar quando o governo nosso estiver, para que ele possa ter mais margem. Então, você vê, são um tipo de pessoas mesquinhas que não estão nem aí para a situação do país. Elas só fazem politicagem a preço de vidas, tá? Que é a preço de vidas, a custo do nosso sofrimento. Porque quando uma pessoa deixa de receber um medicamento que tinha lá no hospital e pessoas ficam doentes ou morrem ou passam tribulações, é porque essa espécie maldita de pessoas estão no poder, fazendo o que querem, bem entende, com o dinheiro público. Ou seja, o dinheiro dos nossos impostos pagos com sacrifício são mal utilizados por conta da politicagem. É isso que acontece no nosso país. Nós temos um país que tem gente que maltrata animais. O cara amarra o animal todinho, joga no lixo. Eu não sei que tipo de coisa é essa. É feitiçaria isso? É pessoa querendo fazer pacto com um capeta? Porque não é possível que as pessoas tenham tanta maldade no coração. Aí você vê que tipo de pessoa que convive ao nosso redor. E na política tem gente podre da mesma forma. Carniceiros, urubus que ficam em cima da carniça. Pessoas que não estão nem aí para a situação do Brasil. Se eu melhorar a educação, aí eu prejudico as escolas particulares, eu prejudico as escolas cívico-militar e as escolas militares. Por quê? Porque a escola pública, estando boa, não tem evidência, os outros não ficam em evidência. E se está tudo melhorado, o governo que vier vai ter que gastar mais dinheiro para melhorar mais ainda. Porque quanto mais direito a gente dá para o pobre, isso é o raciocínio da pessoa. Quanto mais direito se dá para o pobre, mais direito eles querem. E qual o problema disso? Porque se a gente quer crescer como sociedade, né, a gente precisa entender o nosso país. As pessoas nem sabem que o Brasil passou por 380 anos de escravidão. O Brasil foi descoberto em 1500. 380 anos de escravidão. Após a escravidão, ainda teve o processo da situação das pessoas de lutarem contra o preconceito. Porque, primeiro, você tinha... Isso é outra história, tá, gente? Primeiro, você tinha ali negros que nem sequer sabiam seu lugar na sociedade. Eles achavam que eles nasceram na casa... Eles nasceram escravos. Eles nasceram na casa do senhor
branquelo. Então eles achavam que a vida deles era aquilo. Até isso ser retirado da mente dessas pessoas, demorou muito mais séculos para se ter essa situação. Depois vê a situação, quando você vê as questões das lutas pelos direitos civis, isso é um processo muito lá na frente, onde um negro não podia andar no ônibus junto com o branco. Isso daí já é um processo já muito avançado. Mas se você vê a nível da escravidão, muitos escravos voltaram a ser escravos. Os brancos tomaram todas as terras. É por isso que existe hoje a questão social, que o MST luta a terra tem que ter o dever social. Ela tem que fazer uma reparação, porque lá no passado tomaram as terras de toda a população negra, e essa população teve um atraso de vida muito grande, até chegar ao ponto em que uma pessoa negra pudesse votar ou pudesse ir para a escola. Cara, foi um processo tremendo. E isso não é ensinado de forma eficaz na escola. A escola fala de saci, pererê, mula sem cabeça. Não vai servir para porcaria nenhuma isso para sua vida. Porque isso não tem educação nenhuma, são mitos. Para que eu vou aprender uma coisa que é mito, folclore? Talvez só para respeitar a cultura, mas não se bate nessa tecla. Bata na tecla da história do Brasil, dos presidentes. Quem foi o primeiro presidente, José Sarney, depois da ditadura? Quem sabe por que as estações do BRT têm nomes de personagens, né? Quem são esses personagens? Por que essa pessoa recebeu o nome de rua? O que ela fez de importante? Tá? Então é isso que o Brasil tem que ensinar nas escolas, para as pessoas serem conscientes, respeitar o patrimônio público, né? Mostrar para a população da escola, né, que faz bagunça aí nos ônibus, gosta de pichar os ônibus, a importância de se cuidar do seu meio de transporte, porque ele quebrando, seus pais vão ter dificuldade para ir trabalhar. Então você cria uma sociedade com uma consciência em relação aos animais, uma consciência em relação à homofobia, né? Como você não pode se portar. Essas situações tem que ter na escola para você criar um jovem amadurecido, e ele não precisa passar pelo retrocesso que as pessoas passaram. Então você vê um país que está totalmente, hoje em dia a rede social está ajudando muito nisso, porque a gente debate, a gente tem como debater essa situação e mostrar para aquelas pessoas o erro delas, o coração delas não está no caminho certo. Existem alguns exageros, né? Pessoas que querem requerer que fale todos, eu vou falar do jeito que eu quero, eu não estou nem aí. Mas existem alguns exageros, né? Coisas assim, mas a gente vai ouvindo e vai respeitando, né? E a gente vai também analisando o que são os extremos e botando no lugar. Ó, isso aqui está muito, tá além do que é, sabe? Então a gente vai analisando todas essas questões, porque senão a gente fica cheio de ciência na cabeça e nada de humanidade. Então a questão aí da luta pelos direitos dos animais, de não serem maltratados, olha que coisa ridícula. A gente tem que criar leis para proteger os animais, que por natureza o ser humano tem que saber que tinha que proteger. Não precisaria de leis, mas como vivemos em meio a gente desse tipo, né?